Bom, boa noite a todos, então. Nós estamos retomando agora em 2024, crescendo na palavra, e espero que vai ser um tempo muito bom para a gente poder crescer no conhecimento do nosso Deus, da sua palavra e de tudo que Ele tem para nos revelar, para nos mostrar. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui diante de Ti te agradecer, primeiramente, por esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, estudando a Tua palavra, Pai. Queremos te pedir agora, Senhor Deus, que a Sua graça venha sobre nós e que a Sua graça nos capacite, Senhor Deus, a entendermos mais da Tua palavra, conhecermos mais de Ti, Senhor Deus. Nos ilumina acerca da Tua revelação, nos ilumina acerca dos Teus mistérios, Senhor Deus. Mostra para nós aquilo que está oculto. Mostra para nós aquilo que o Senhor mostra para poucos, papai. E que nós possamos não somente ser aqui leitores ou estudantes da Tua palavra, mas que também coloquemos em prática, Senhor Deus, aquilo que nós estudarmos, aquilo que nós aprendermos aqui. Faz grande o Teu nome em todas as coisas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, bom, como sempre eu faço, então, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem interagir, lógico, com coisas pertinentes, vocês podem abrir o microfone de vocês e podem me interromper, tá bom? Não fiquem acanhados, não saiam daqui com dúvidas, eu não sei tudo, o que eu não souber responder, eu prometo para vocês que vou atrás para estudar, para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Bom, nosso primeiro encontro, quero trazer para vocês o básico do que é teologia. Por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu quero desmistificar algumas coisas, né? Você já ouviu, por exemplo, quando alguém começa a estudar teologia e uma outra pessoa vira para ela e diz assim: olha, teologia, cuidado, hein? Você vai esfriar, né? Ou olha, você pode até desviar. Ixi, vai ficar cético, ou então vai ficar chato demais. Né? Esses são caricaturas que nós criamos de pessoas que estudam teologia, mas que na verdade não é para ser assim. Né? A teologia, a boa teologia, a teologia saudável, ela tem que nos aproximar do Senhor. E aí a gente vai ver isso hoje porque também, em todos os âmbitos, todos somos teólogos, né? Em graus diferentes. Eu vou explicar isso direitinho para vocês também, em graus diferentes, mas todos nós somos teólogos. Todos nós fazemos teologia. Tá? E aí eu quero que vocês saiam daqui hoje com mais sede de estudar a palavra do Senhor e com mais vontade de realmente se lançar nos estudos bíblicos, né? Hoje nós vamos começar, então, com os princípios básicos, e a partir da semana que vem, aí a gente já entra mesmo nos estudos bíblicos, para a gente poder realmente estudar a Bíblia, tá, pessoal? A gente vai estudar a Bíblia. Eu estou começando com teologia mesmo, para trazer alguns conceitos bem, bem, bem básicos para vocês, mas a gente vai estudar a Bíblia. Tá bom? Nós vamos estudar a Bíblia, nada muito difícil, pedante, não, nada disso. Nós vamos estudar a Bíblia de uma maneira simples, de uma maneira clara, para que nós possamos todos aí crescer no conhecimento do nosso Deus. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, ótimo, maravilhoso. Deixa eu só abrir aqui no meu celular, porque aí eu consigo acompanhar também. Porque quando eu compartilho a tela com vocês assim,
Só um minutinho. Pronto, que aí eu consigo acompanhar certinho, consigo ver o que é que realmente está acontecendo. Pode ser, Ale, pode ser a todos que estão entrando, que estão chegando. Vai ficando à vontade aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar, tá? Eu só peço a todos que, nesse primeiro momento, deixem todos os microfones desativados para a gente evitar ruído. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo na tela de vocês aí essa palavra difícil, né? Que está escrita aí. Aí está escrito teologia, tá? Está escrito em grego e nós vamos começar partindo da definição do que é teologia. Então, a palavra teologia, ela é a junção de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e logia, ou logia, que significa enunciados ditos ou oráculos, que vem da palavra logos, né? A palavra logos, ela significa palavra, discurso, relato, raciocínio, razão, entre alguns outros significados em determinados contextos. Quando nós lemos, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim, ó, no princípio era a palavra, no princípio era o logos. Quando nós lemos no grego, a palavra ali é logos, né? No princípio era o logos. Quando nós vemos as traduções, algumas traduções dizem, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Eu já vi algumas traduções, essas mais modernas um pouco, que dizem, no princípio era o discurso, né? Porque Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é a palavra, Jesus é a revelação. Nós vamos ver na próxima aula que a palavra é a revelação. Então, Jesus, ele é a palavra encarnada, a revelação encarnada. Ele é o Deus encarnado. Não é? Então, quando a gente olha para a palavra teologia, a palavra teologia, ela traz para a gente, então, Deus e logia, né? Theos e logia, né? Teologia. E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem uma definição de teologia muito básica, tá? Hoje nós vamos construir uma definição também para nós entendermos certinho o que é teologia. A primeira definição, mais básica de todos, é a teologia é um saber ou uma ciência de e ou sobre Deus. Então, todas as vezes que eu ouço falar sobre teologia, a primeira coisa que tem que vir à minha mente é que é uma ciência que estuda sobre Deus, ou que fala sobre Deus, que discursa sobre Deus. E aí, quando a gente pensa, a gente para pensar sobre isso, a gente precisa voltar um pouco. De vez em quando, hoje eu vou falar sobre os pais da igreja. Os pais da igreja são teólogos que desenvolveram uma teologia mais ou menos no período medieval, ali, entendeu? A gente tem muito receio de falar sobre isso na igreja evangélica, porque geralmente os pais da igreja se remetem ao catolicismo, né? Só que a gente precisa entender que os pais da igreja, eles são muito anteriores a quando a Igreja Católica saiu dos caminhos do Senhor, né? Os pais da igreja, eles são muito anteriores à Reforma Protestante. E nós vamos ver, mais para o fim da nossa aula, que nós hoje construímos sobre a base que os pais da igreja edificaram. Né? Por que eu estou falando isso? Porque Agostinho de Hipona, 354, 430, ele trouxe para a gente ali quase que uma definição de teologia, porque ele disse assim, ó, cred ut intelligas, ou seja, crer para compreender. A gente tem que entender que razão e fé, elas não se excluem,
né? Quando eu digo que eu tenho fé, isso não quer dizer que a minha racionalidade religiosa é nula. Não é isso, né? É razão e fé, elas andam juntas até um determinado ponto. A partir de um ponto, a razão não consegue mais acompanhar a fé. Por quê? Porque nós temos questões que a razão não explica e que a fé explica. E tudo o que é da racionalidade, a fé explica. Então, razão e fé, elas não são excludentes, elas não se anulam, né? Mas elas andam juntas até determinado ponto, e aí, a partir de um ponto, a fé anda sozinha. Por quê? Porque quando nós falamos em racionalidade, quando nós falamos em compreensão, essas coisas, nós estamos falando do intelecto humano. E o intelecto humano, ele é limitado, muito por causa do pecado. A gente vai estudar isso com um pouco mais de profundidade quando a gente for estudar a revelação de Deus, né? Mas então, Agostinho de Hipona, que aí a Igreja Católica tem como Santo Agostinho, e nós não temos como santo, né? Ele foi um teólogo muito importante, que viveu aí de 354 a 430, ele já cunhou esse termo, né? Credi ut intelligas, que significa crer para compreender. Um outro pai da igreja também, que foi Anselmo de Cantuária, já aí quase um século depois, ele vai com uma definição um pouquinho mais fácil de nós compreendermos, né? Ele diz: "Fidei querens intellectum", a fé em busca da compreensão. Quando ele fala de fé em busca da compreensão, não é que ele está querendo racionalizar a fé para a razão explicar o que é fé. Não é isso. Quando ele diz a fé em busca de compreensão, é assim: primeiro eu creio e depois eu busco compreender aquilo que eu creio. Né? Por quê? Porque, de novo, pessoal, dentro da espiritualidade ou dentro da religiosidade, como você queira chamar, há um lado racional. Quando nós lemos, por exemplo, o Antigo Testamento, em todo momento o Senhor ele fala para o povo assim, ó: lembra dos meus feitos. Quando ele fica recordando o povo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O Senhor está falando aí, ali, para eles se lembrarem das coisas que Deus fez. Tem um lado racional nisso. Porque quando a gente se lembra das coisas que Deus fez, muitas vezes a gente faz reflexões sobre quem Deus é. Quando nós olhamos para a sua revelação, nós vamos entender que a Bíblia Sagrada ela é uma grande narrativa. E isso também a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade nas próximas aulas, né, ou nos nossos próximos encontros. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro normativo, apesar dela conter normas, conter leis, conter certas normatividades para a gente, ela não é um livro normativo. A Bíblia Sagrada, ela é uma grande narrativa do quê? Dos feitos de Deus na história. Então, todas as vezes que nós, a partir dessa narrativa, fazemos uma reflexão racional de quem Deus é, nós estamos fazendo o quê? Teologia. Então, a fé em busca de compreensão não é buscar na razão a explicação para a fé, mas é entender aspectos da minha fé para que a minha fé ela seja uma fé madura, uma fé realmente firmada na palavra, e não uma fé alienada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso aqui, quando nós vermos os níveis ou os graus diferentes de teologia. Bom, vamos lá. A partir, então, daquela definição básica que nós tivemos, que teologia é um saber ou uma ciência de e ou sobre Deus, e depois que nós vimos o que Agostinho e Anselmo Cunha, nós podemos ir um pouquinho mais além e falar que teologia é o quê? Qualquer pensamento que reflita, debata ou contemple a realidade
de Deus. Então, olha só que coisa interessante. Todas as vezes que eu estou fazendo uma reflexão sobre Deus, sobre os seus feitos, sobre o seu ser, o que a teologia chama de ontologia, o ser de Deus, né? Todas as vezes que eu faço uma reflexão sobre o agir de Deus, o mover de Deus, sobre o ser de Deus, os seus atributos, eu estou fazendo teologia. Né? Nós temos hoje, vivo ainda, um teólogo chamado Roger Olson. O Roger Olson, ele é muito importante para nós porque, primeiro, ele é arminiano, ele é pentecostal, né, e ele ainda está vivo, ele ainda produz. E ele é um teólogo que ele é respeitado não só pelos arminianos, mas também pelo calvinista. E o Roger Olson, ele vai dizer assim, ó, Deus é o horizonte de toda a indagação humana. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, ó, em relação ao qual surgem e para o qual apontam todas as perguntas fundamentais da vida. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito da vida? Por que sofremos? O que acontece quando morremos? A vida após a morte? Qual é o propósito da vida? Ou seja, toda contingência de pensamento humano, tudo aquilo que muitas vezes aflige o ser humano, né, tem como ponto de resposta Deus. Por quê? Porque todas estas coisas, elas surgem por causa da eternidade. Né? Há um conceito dentro da teologia chamado sensus divinitatis. De novo, nós vamos ver quando formos estudar a revelação de Deus. Né? Eu já estou dando alguns pontos para vocês aí, para vocês saberem mais ou menos como será a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. O sensus divinitatis é o senso do divino, ou o senso da eternidade. Significa que quando Deus criou o homem, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pelo divino. Pessoal, todo mundo, não importa se você é cristão, se você é espírita, se você é umbandista, se você é budista, se você é ateu, se você é agnóstico, não importa, todos nós fazemos esse tipo de reflexão. E todas as vezes também que fazemos esse tipo de reflexão sobre a vida aqui, que apontam para Deus, isso também é teologia. Por quê? Porque em Deus nós encontramos as respostas para essas perguntas. Quando nós fazemos esse tipo de indagação, nós estamos fazendo uma teologia que a gente chama de uma teologia contextualizada na vida humana. Por quê? Porque Deus age nas nossas vidas. Né? Quando eu pergunto assim, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? Em Deus nós encontramos essas perguntas. A vida após a morte, em Deus nós encontramos essas respostas. Né? Por que nós sofremos? Em Deus nós encontramos essas respostas. Então, todas as vezes que nós partimos dessas premissas, nós estamos ali fazendo teologia. E aí o Olson ele vai dizer assim, então, a teologia não é, como muitos presumem injustamente, uma espécie de conhecimento esotérico, acessível apenas a poucos intelectuais superiores. O que ele está querendo dizer assim, aqui é assim, a teologia não é um conhecimento que se dá por revelação. Revelação em qual sentido? Revelação no sentido de que eu entrei em transe, tive um arrebatamento de sentidos, fui para uma outra esfera espiritual e lá eu recebi essa revelação. Não. A teologia não é esse tipo de conhecimento. E aí ele continua, é simplesmente fé em busca de entendimento. E se cristãos comuns buscam respostas às perguntas que naturalmente brotam da fé, já estão fazendo teologia. Então, quando é que nós começamos a fazer teologia? Quando nós nos questionamos sobre as questões básicas da vida que apontam para Deus. Vocês estão percebendo como que todos nós fazemos teologia? E aí, então, vem os diferentes níveis de teologia. Nós temos, primeiro, a teologia popular, depois a teologia leiga,
No centro, nós temos a teologia ministerial, depois a teologia profissional e depois a teologia acadêmica. Pessoal, só um pequeno parênteses aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa e tal, não sei o quê, abre o microfone e fala, tá? Porque se vocês postarem no chat aí, eu não consigo ver, porque no meu computador aqui tá a tela de projeção, tá bom? Então, eu não consigo ver. Tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone. Então vamos lá, nós temos a teologia popular, a teologia leiga, a teologia ministerial, a teologia profissional e a teologia acadêmica. No centro temos a teologia ministerial. Se andarmos para a esquerda, temos uma polaridade, se andarmos para outra, temos a outra polaridade. Vamos lá. A teologia popular. A teologia popular, ela é uma teologia alienada. Nós temos três diferentes tipos de formulações. Nós temos o dogma, a doutrina e a opinião. Isso a gente vai ver também nos próximos encontros. Tá? O dogma, a doutrina e a opinião. A pessoa acha que a opinião do outro é critério de salvação. Essa é a teologia popular. A teologia leiga, o próximo passo, já é aquele que passou desse ponto e já reflete melhor sobre as coisas. Só que na teologia leiga, a pessoa já consegue entender melhor. A fé dela já não é tão cega nas coisas que não são fundamentais à salvação. O próximo passo é a teologia ministerial. A teologia ministerial já são aqueles teólogos que eles refletem sobre a fé com alguns instrumentos que a própria teologia nos dá. Por exemplo, ele sabe o básico de língua grega, sabe o básico de língua hebraica, ele sabe, não que ele sabe tudo, né? O básico. Sabe usar um dicionário de hebraico ou de grego, sabe usar uma gramática grega ou hebraica, já consegue ali ter um conhecimento maior de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia filosófica, já consegue relacionar assuntos da teologia sistemática uns com os outros e tal. Eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? Na minha opinião, os nossos professores de escola bíblica dominical deveriam estar nesse nível. Tá certo? Para mim, Anderson, segundo o meu pensamento, que pode estar equivocado ou não, os nossos professores de escola bíblica dominical deveriam estar nesse ponto. Entendeu? Porque nesse ponto a gente já começa a ter uma crítica maior a doutrinas contrárias à nossa. E aqui, quando eu falo doutrinas, eu estou falando realmente de ensinamentos. Lembra que nós falamos, nós temos dogmas, doutrinas e opiniões. Aqui já não é mais o nível da opinião, aqui no nível da doutrina, do ensinamento mesmo. Não é? Porque quando a gente já tem esse conhecimento, nós partimos do pressuposto que nós já consigamos entender as heresias e rebatê-las. E muitas vezes, para você rebater uma heresia, você tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo teológico. Entendeu? Bom, o próximo nível é a teologia Anco, profissional. Oi, pode falar, deixa... Edu. Pai, senhor, tudo bem? Pai, senhor, pessoal. Só para fazer um comentário, desculpa me intrometer aí, mas, Fica à pessoal, não vontade. quer dizer que os nossos professores da escola dominical não tenham, tá? O Anco só fez uma constatação que esse deveria ser um Isso. nível mínimo aí esperado de um professor lá, mas não é nenhuma crítica aos professores hoje, tá? Isso, exatamente. Obrigado, Edu. Muito, muito bem colocado. Eu não estou criticando que nós não temos nenhum. Não é. Para mim, todos, na totalidade, deveriam estar. Nós temos professores, inclusive, muito bons na nossa igreja. Muito bons mesmo. Nós temos, inclusive, professores de EBD que vão além desse nível. Tá, pessoal? Muito bom. Obrigado, Edu. Obrigado por esclarecer aí. Bom, o próximo nível é a teologia profissional. Teologia profissional é o professor que dá aula na faculdade. Entendeu? Ele dá aula para formar teólogos. Ele é o profissional.
Aquela é a profissão dele. Ele faz isso por profissão. Então, ele já tem um conhecimento um pouco mais avançado de história da igreja, os tipos de teologia. Quando ele fala sobre a teologia bíblica, ele consegue comparar um livro com o outro. Se vocês quiserem, depois em uma outra aula, eu falo para vocês sobre a diferença entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. Teologia bíblica não quer dizer que é uma teologia baseada na Bíblia e a sistemática não seja. Não, não é isso. Tá, pessoal? Quando a gente fala de teologia bíblica, a gente está falando da teologia específica de cada livro da Bíblia. Então ele já tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre isso. E aí, na outra esfera, nós temos a teologia acadêmica. Aí, quando a gente fala sobre teologia acadêmica, pessoal, a gente está falando dos teólogos ponto fora da curva. Né? Aquele cara que pega a Bíblia em hebraico, em grego, e lê e entende. E consegue ainda ser crítico sobre o texto. Né? Ele entende, olha, isso aqui é um substantivo, isso aqui é uma conjunção, essa conjunção nesse contexto aqui leva a tal sentido e tal. Aí nós estamos falando de uma teologia acadêmica, nós estamos falando de pouquíssimas pessoas no mundo mesmo, né, que se destacam e que têm essa capacidade realmente de simplesmente pegar o texto bíblico no seu original e ler, entender, criticar e formular teorias. Né? Então vocês estão vendo como que a teologia ela abrange tanto o nível popular como o nível acadêmico. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas a teologia popular ela não serve para nada, porque a teologia popular é aquela teologia alienada, da fé cega e tal. Só que na teologia popular talvez seja o primeiro passo para partir para uma visão um pouco mais crítica. De novo, pessoal, todas as vezes que eu usar a palavra crítica aqui, eu não estou falando num sentido pejorativo, né? Porque na academia, quando a gente usa assim, análise crítica é uma análise minuciosa, tá? Quando eu falo de crítica, eu estou falando de análise, eu estou falando de estudo, eu estou falando de ponderamento, tá bom? Então, de um polo ao outro, nós vemos, de uma ponta a outra, nós vemos polaridades. Essas polaridades, elas são bem complicadas, né? Por isso que, assim, estude teologia, estude a Bíblia Sagrada, né? Porque a gente vai ver agora do porquê que a teologia é importante. E esse porquê está errado, tá, pessoal? Ele deveria ser junto, eu coloquei separado, porque era para ter um ponto de interrogação lá na frente, e não tem. Tá bom, pessoal? Deixa eu fazer um adendo aqui. Algumas pessoas me procuraram ontem e vieram me perguntar se eu que daria a aula nesses encontros e tal, e eu disse que sim. Nós temos muitas pessoas novas no grupo que chegaram aí nos últimos meses, no último ano, que talvez não me conheçam. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou formado em letras, eu tenho licenciatura em letras pela PUC de São Paulo, tenho também um mestrado em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, sou bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e tenho uma especialização em teologia sistemática pelo Seminário Jonathan Edwards. Tá? Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais aí e saberem um pouquinho mais da minha formação. Então, vamos lá, pessoal. Por que a teologia... E aí já entra um falho ato meu, né? Formado em letras, e aí põe um porquê separado e tal, porque era para ter um ponto de interrogação ali, não teve. Mas vamos lá. Por que a teologia é importante? Primeiro, a teologia traz às nossas vidas maturidade e consolidação da fé. Né? Quando a consolidação da fé traz primeiro maturidade. Traz maturidade por quê? Porque todas as vezes que eu não sou levado por ventos de doutrina, entendeu? Quando eu vejo alguma doutrina diferente da minha, eu consigo ter uma visão crítica, ou ter uma visão analítica e reconhecer que aquela doutrina não se encaixa nas Sagradas Escrituras. E uma consolidação da fé, por quê? Porque, de novo, pessoal, há um lado racional na fé. Né?
Não é porque somos pentecostais que nós vivemos em transe e tal. Não, há um lado racional. A gente pensa sobre a fé, não é? Não é a fé em busca de compreensão? Eu primeiro eu creio e depois eu entendo. Então a minha fé, ela também é consolidada pela razão. A partir dos meus estudos, quanto mais eu estudo, quando nós partimos para a Bíblia Sagrada, para a área teológica e vemos os estudos bíblicos, pessoal, é maravilhoso a gente ver quanta coisa a gente tem de estudo bíblico hoje. Por exemplo, vocês sabiam que nós temos uma disciplina chamada crítica textual? Essa disciplina está na polaridade da teologia acadêmica, né? Mas nós temos uma disciplina chamada crítica textual. O que a crítica textual faz? A crítica textual estuda os manuscritos da Bíblia. Então, assim, eles juntam todos os manuscritos e eles fazem uma crítica do texto, eles fazem uma análise do texto. E aí eles vão ver todo tipo de variação que tem, todo o tipo de versões que tem, e nós temos milhares e milhares e milhares de manuscritos. Isso a gente vai ver também com um pouquinho mais de profundidade na próxima aula, quando a gente for ver a bibliologia, tá? Eu trago isso melhor para vocês. Então, nós temos assim, arqueologia, nós temos filosofia da religião, psicologia da religião, sociologia da religião, nós temos uma área linguística que trabalha junto com a crítica textual, nós temos uma área linguística que trabalha dentro da hermenêutica, nós temos a hermenêutica, nós temos a exegese, nós temos a homilética, aí partindo já para a teologia prática, nós temos o aconselhamento pastoral, nós temos o evangelismo, nós temos o discipulado. Então, assim, pessoal, nós precisamos entender, e isso é muito importante para a gente ver, que nós não podemos ser taxados de ignorantes. Quando fala assim, nossa, crente é ignorante. Não, ignorante por quê? Ignorante na fé? Não, a minha fé é consolidada. Eu tenho uma maturidade, porque eu sei onde eu estou colocando a minha fé. E, de novo, aqui, pessoal, não é a razão que vai firmar a minha fé, porque tem momentos em que a fé caminha sozinha, né? Mas quando as pessoas dizem assim, você sabe quem é o seu Deus? Você pode dizer com todas as palavras, a partir daquilo que ele se revelou para nós, eu sei quem ele é. Porque nós conhecemos a Deus parcialmente, né? Nós conhecemos a Deus muito pouco, nós conhecemos aquilo que ele se revela para nós. Também é material da próxima aula, né? Mas as nossas vidas encontram maturidade e consolidação quando a gente estuda. E outra, faz com que as doutrinas mais elementares se tornem convicção. Por exemplo, a Trindade. Você sabia que a Bíblia não fala sobre Trindade explicitamente? A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. A Trindade é um conceito que foi cunhado pela teologia, mas ele também não foi cunhado baseado em suposições. Foi baseado em muito estudo. Estudo do quê? Estudo da Bíblia. Então, eu trago diversos elementos de estudo, diversas disciplinas, diversas ciências, e aí, a partir disso, nós fazemos o quê? Nós fazemos um conceito normativo, que seria a teologia sistemática. Pessoal, e lembrando, claro, que para tudo isso nós dependemos da iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se o Espírito Santo não nos iluminar acerca da palavra, nós não vamos entender absolutamente nada. Já teve aquele dia que você, ou aquela semana, aquele dia que você orou pouco, você teve pouca comunhão com Deus, você ficou com as cabeças ligadas mais neste mundo, porque você estava com diversos problemas, ou por negligência mesmo, você pegou a Bíblia para ler, leu e não entendeu absolutamente nada, até os textos mais básicos, tá? Porque faltou a iluminação do Espírito Santo. Então, mesmo esses estudos mais críticos, sem a iluminação do Espírito Santo, eles não são absolutamente nada, tá? Então, as doutrinas mais elementares, porque a Trindade é uma doutrina elementar. Quando a gente fala de doutrina elementar, a gente está falando daquilo que é importante.
E a doutrina da Trindade, ela é muito importante para a nossa fé. Então eu tenho convicção. Por que que eu tenho uma convicção? Porque eu sei que não foi uma invenção. Não foi alguém que inventou o conceito de Trindade, né? Não foi alguém que inventou. Eu sei que está na Bíblia. Por que que eu sei que está na Bíblia? Porque homens e homens dedicaram sua vida a estudar isso na Bíblia e foram levados por Deus a essa conclusão. Terceiro, a teologia alicerça a vivência cristã, pois ela oferece orientação para a vida, visão e a vivência em conformidade com o conjunto de crenças moldadas pela história de Jesus narrada nos evangelhos. Aí vem, quais as implicações da Trindade na maneira como eu oro? Por, você sabia que o conceito de Trindade influencia na maneira como a gente ora? Porque a gente ora a Deus em nome de Jesus pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos o conceito de Trindade, nós entendemos que os três são um, né? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Mas os três são Deus. E aí, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus pelo Espírito. Você está vendo como o conceito de Trindade, ele é prático nas nossas vidas? Ele implica as nossas orações? E que relação tem a humanidade de Cristo? Como eu me comporto na sociedade? Quando nós falamos da humanidade de Cristo aqui, nós estamos falando da união hipotástica, as duas naturezas de Cristo em uma única pessoa, a natureza divina e a natureza humana. Né? De novo, se você procurar na Bíblia Sagrada o conceito de união hipotástica, não vai estar lá escrito união hipotástica de Cristo. Mas homens dedicaram a sua vida nos estudos da Bíblia e chegaram à conclusão, levados por Deus a partir desses estudos, que em Jesus habita as duas naturezas plenamente. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Quando eu olho para a humanidade de Cristo, o que eu preciso entender? Que eu, como homem, tenho que ser igual a Cristo debaixo da unção do Espírito. Vocês estão vendo como que esses conceitos da teologia, eles influenciam na nossa caminhada cristã, na nossa vivência como cristãos, como seguidores de Cristo? E aí a gente tem de novo uma outra frase do Roger Olson que diz assim, ó, depois que aprende mais sobre Deus e seu relacionamento com o mundo, o discípulo de Cristo é impelido a amar mais a Deus. E à medida que passa a amar mais a Deus, deseja servi-lo melhor. A boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. E aí a gente tem a ortodoxia, que é o pensar correto, que me leva à ortopraxia, que é a prática correta, que me leva à ortopedia, que é o andar correto. Orto significa correto, né? Ortografia, grafia, escrever, ortografia, escrever correto. Então, é o pensar correto, ortodoxa. Doxa é o pensar, razão, né? O pensar correto na mente, que me leva a uma prática correta no coração, porque eu pratico aquilo que está no meu coração, que me leva a um andar correto, a uma ortopedia diante do Senhor. Tudo isso vem da onde? Tudo isso vem da aplicação dos conceitos de teologia na nossa vida. E aí eu trago de novo o Roger Olson. Pessoal, por que eu estou trazendo muito o Roger Olson para você? O livrinho dele não está aqui agora, é porque eu usei como base para esse estudo um livro do Roger Olson e de um outro teólogo também, o Stanley Granz, que chama Introdução à Teologia. Esse livro tem 150 páginas. Você lê em um final de semana, mas infelizmente esse livro ele está completamente esgotado. Você não acha nem em sebo, nem em lugar nenhum. Eu tenho porque por uma ação da graça do Senhor eu consegui comprá-lo quando ainda estava na faculdade. E aí o Roger Olson ele diz assim: a teologia visa explicitar e articular a doutrina cristã, mas seu objetivo é mais amplo. O cristão engaja-se à reflexão teológica para que a sua vida possa ser transformada.
cumpre a reflexão teológica nutrir a espiritualidade santificada e o discipulado obediente. De fato, a boa teologia torna o crente mais forte, mais bem informado e, por consequência, mais produtivo como seguidor de Cristo. Resumindo tudo que o Roger Olson disse, a boa teologia nos aproxima de Deus e nos leva a uma prática boa diante do Senhor, ou a prática correta diante do Senhor. E aí a gente tem, então, uma definição agora mais ampla, que pode ser uma definição final de teologia para nós. Diz assim: teologia cristã é a reflexão e organização das crenças referentes a Deus e o mundo, partilhadas pelos seguidores de Cristo com a finalidade da vivência cristã. A teologia tem que ser praticada. A teologia tem que ser internalizada em nós. Ou seja, ela vai do meu intelecto, daquilo que eu aprendo, para o meu coração, para aquilo que eu devo praticar, e ela externa onde? Nas minhas obras. Bonito isso, né? E aí, diante disso, eu pergunto para vocês: quem precisa de teologia? Se eu perguntasse para vocês hoje, quem precisa de teologia? O que você me diria? A resposta é que todos precisam de teologia. Só que nós vamos, deixa eu controlar o horário, isso. Só que nós vamos um ponto mais além, porque a teologia, ela deve ser centrada em Deus. A teologia deve ser teocêntrica, centrada em Deus. Em decorrência disso, nossa teologia precisa mover-se para além de nós mesmos, como seres humanos e cristãos, e encontrar lugar de repouso em Deus. Vocês lembram no início da aula que nós vimos que toda contingência de indagação humana, tudo aquilo que surge de dúvida sobre a vida, ou de questionamento sobre as questões da vida no homem, tem o seu fim em Deus? A teologia, ela deve ser teocêntrica, centrada em Deus, porque ela vai mover, move-se de nós mesmos, ou seja, faz com que todas essas minhas questões interiores, todos os meus questionamentos interiores, como humanos e como cristãos, porque não é porque somos cristãos que não temos mais questionamento, lógico que temos, né? Hoje nós temos questionamentos. Ué, quem nunca se questionou do seu chamado, mesmo estando na igreja, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, se entregando ali, quem nunca questionou? Será se é esse mesmo meu chamado? Quem nunca se questionou? Será se tudo isso aqui é verdadeiro? Então, mesmo hoje, nós ainda temos esses questionamentos, mas a teologia teocêntrica, centrada em Deus, vai fazer com que todas essas minhas questões encontrem resposta e descanso em Deus, em repouso em Deus. E aí, para que a minha teologia seja uma teologia centrada em Deus, nós precisamos, basicamente, de 3 fontes. Tá? Quais são as 3 fontes que eu preciso para fazer uma teologia teocêntrica? Eu preciso, desculpa, as fontes estão lá na frente. Agora, o que eu preciso para fazer uma teologia teocêntrica? Eu preciso amar a Deus com entendimento. Né? Lembra que nós falamos que fé e razão andam juntas, entendimento e fé andam juntos. Eu preciso amar a Deus com entendimento. O meu entendimento tem que estar em Deus também. Levar cativo todo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso faz com que o meu entendimento sobre Deus não fique somente interno a mim, mas ele tem também que abranger todos os aspectos da minha vida, inclusive as minhas obras. Né? Cristo quer ser o Senhor das nossas mentes. Cristo quer
reinar nos nossos pensamentos, adotar as principais convicções expostas na vida de Jesus, conformar as suas convicções com a verdade divina. Conformar as convicções com a verdade divina, pessoal, é fazer com que as minhas convicções sejam baseadas naquilo que a Bíblia Sagrada me diz. Né? As minhas convicções não podem ser baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. As minhas convicções têm que ser baseadas na verdade divina, na verdade de Deus, naquilo que Deus fala para mim. Quando eu adotar, então, uma teologia teocêntrica, quando eu adotar essas premissas, eu estarei fazendo uma teologia teocêntrica. E aí, então, vem o quê? Vem as ferramentas do teólogo, ou o que ele usa para fazer teologia. Primeiro, a mensagem bíblica, depois, a herança teológica da igreja e as formas de pensamento da cultura contemporânea. Eu vou explicar cada uma delas para a gente agora. Só que eu vou começar pela herança teológica. A herança teológica da igreja. Ponto A. Somos a encarnação de uma trajetória histórica. O povo de Deus ao longo dos séculos. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é uma grande narrativa? É a narrativa do quê? Da operação de Deus na história humana. Então, quando eu olho a operação, os ativos, os princípios de Deus na história humana, eu preciso entender que a Bíblia, ela me relata até a igreja primitiva, mas Deus não parou de operar. A igreja dele continuou a obra dele. Os seus discípulos continuaram a sua obra e ele continuou a operar. Então, nós somos o quê? Nós somos a encarnação de uma trajetória histórica que ele continua fazendo. Né? A nossa herança teológica nos ensina sobre os perigos de determinada doutrina distorcida. Eu preciso olhar para trás, para os pais da igreja, quando eles se levantaram como apologetas e eles defenderam a fé deles diante de heresias. Isso continua nos nossos dias. Né? Então, quando eu olho para trás e eu vejo, por exemplo, os homens de Deus se levantando como apologetas e defendendo a sua fé, eu preciso entender que hoje eu estou pautado naquilo que eles defenderam. Por exemplo, quando nós olhamos as epístolas de Paulo, Paulo muitas vezes fez uma defesa da fé, Gálatas é uma defesa da fé. Quando nós olhamos a epístola de João, João estava combatendo o gnosticismo na igreja. Então, muitas coisas que nós temos hoje escritas na Bíblia Sagrada são apologéticas. Por quê? Porque defendem a nossa fé. E a nossa herança teológica serve de base para muitas reflexões e sistematizações da teologia. Nós fazemos teologia em cima daquilo que já foi construído. Por exemplo, vocês sabiam, hoje nós temos essa briga aí entre calvinistas e arminianos sobre o livre-arbítrio, oh meu Deus do céu, a Predestinação. predestinação, o livre-arbítrio, sobre a soberania de Deus. Vocês sabiam que Agostinho já falava sobre essas coisas? Lá no quarto século? Então, assim, o que nós temos hoje não é novidade. Então, hoje nós fazemos teologia em cima destas coisas. E é claro, pessoal, que a nossa herança, quando eu falo de herança teológica, a gente está falando de tradição. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de tradição, porque a tradição ou a nossa herança teológica não tem para nós o mesmo peso e o mesmo valor que a Bíblia Sagrada. Tá? É o que a Reforma Protestante chama de sola escritura, ou somente a Escritura. Somente a Escritura é a regra máxima de fé. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Igreja Católica tem a tradição como no mesmo valor que a Bíblia Sagrada. Então, para eles, muitas coisas não estão na Bíblia, mas para eles é dogma, porque a tradição diz que era. Que difere de nós. Difere de nós. Por quê? Porque para nós a tradição serve como base, mas não é a tradição que vai ditar para a gente o que é certo. O que vai ditar para a gente o que é certo é a Bíblia Sagrada. Por isso que nós fazemos teologia sobre a tradição, mas ela não é a principal regra. E aí nós temos também as formas de pensamento da cultura contemporânea. Primeiro, ela articula a fé dentro do contexto em que nós estamos inseridos.
A teologia deve nos ajudar a sermos o povo de Deus em nossa cultura. As nossas crenças devem ser compreensíveis e relevantes para a sociedade. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, até esse ponto aqui. Quando a gente fala que as formas de pensamento da cultura contemporânea são maneira de nós fazermos teologia, nós não estamos querendo dizer que a cultura contemporânea molda o nosso pensar teológico, mas o nosso pensar teológico tem que ser relevante para a cultura contemporânea. Ou seja, a minha teologia tem que responder questões da cultura contemporânea. Por exemplo, hoje, aborto, homossexualismo, relacionamento aberto, né? Todas essas questões têm que ser respondidas pela minha teologia. Então, quando eu digo que eu faço teologia com base nas formas de pensamento da cultura contemporânea, é que a minha teologia tem que levar resposta a essas questões. Por exemplo, se eu parar numa praça e ficar gritando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas vão entender? Não, por quê? Porque eu tenho que contextualizar, explicar e tornar relevante. Primeiro eu tenho que explicar para eles o que é o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus, por que é chamado de Cordeiro de Deus, todo o contexto que tem na cultura judaica e por que tira o pecado do mundo, o que é pecado, como o pecado entrou, o que o pecado afetou, quais as consequências do pecado, como o homem foi afetado pelo pecado. E aí eu tenho que trazer respostas a estas coisas, ou seja, tem que ser relevante. Por isso que as formas de pensamento da cultura contemporânea também, elas me ajudam a fazer teologia, me ajudam a fazer o quê? Uma teologia relevante. Ó, a teologia deve ser relevante para os problemas e anseios atuais da cultura e da sociedade. E a teologia deve responder às necessidades percebidas e às perguntas externadas pelas pessoas ao nosso redor. Ou seja, a minha teologia, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser relevante para a sociedade. E aí, por último, eu deixei a mensagem bíblica. Por que eu deixei a mensagem bíblica por último? Porque ela é a principal regra de fé e de conduta. É nela que eu vou pautar tanto as formas de pensamento da cultura contemporânea como a herança teológica. A minha herança teológica condiz com a mensagem da Bíblia? A minha teologia relevante para as formas de pensamento da cultura de hoje estão baseadas na Bíblia? Elas respondem às questões segundo o que a Bíblia me diz? A Bíblia é a ferramenta primária, aí o sola escritura, né? Eu repeti ali de propósito, que a gente vai trabalhar com isso também mais para frente. A Bíblia é a norma para as reflexões teológicas, ela vai dizer para mim quais são os limites dos meus pensamentos, aquilo que eu posso pensar ou não acerca do ser de Deus. Todo o conteúdo da Bíblia é alicerce para a teologia, todo, de início ao fim, pessoal, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é o cânon, o padrão informativo e formativo para o povo de Deus. Por que informativo e formativo? Porque ele me informa, ele me diz quem Deus é, mas ele também me forma como povo de Deus, me forma como um cristão. A Bíblia é a fonte normativa para a teologia. E a nossa teologia deve ser centrada na Bíblia, deve ser uma teologia bíblica. Aí, eu trago para vocês, para nós finalizarmos. Deus é abstrato e absoluto. Portanto, ele não pode ser objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da teologia? Lembra, acho que eu postei isso na sexta-feira lá no grupo, né? Se Deus é abstrato e absoluto, que Jesus disse assim, ó, Deus é espírito e Deus é perfeito. Então ele é abstrato e absoluto. Eu não posso pegar uma ciência e experimentar Deus segundo uma ciência, desculpa, uma teoria. Eu não posso experimentar Deus segundo aquela teoria para provar se a teoria está certa ou não, ou para conhecer a Deus. Eu não posso pegar Deus e colocar Deus num tubo de ensaio. Eu não posso pegar Deus, colocar Deus numa mesa e dissecá-lo para ver quem ele é, como ele é. Então ele não pode ser objeto de estudo.
Então, qual é o objeto de estudo da teologia? A teologia estuda a Deus a partir da sua revelação. E aí, na próxima aula, então, nós vamos estudar a revelação de Deus. Nós vamos ver as formas de revelação, a principal delas, nós vamos ver por que que umas formas são melhores do que as outras, nós vamos entender por que Deus se revela, nós vamos entender como podemos conhecer a Deus a partir da sua revelação, nós vamos entrar nessa área. Aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, ó, esses foram os livros que eu usei como base para o nosso estudo de hoje, o do Grains e o do Olson, que eu falei para vocês, Iniciação à Teologia, História das Controvérsias na Teologia Cristã, esse é só do Olson e o outro também é só do Olson, História da Teologia Cristã. Tá ok, pessoal? Bom, espero não ter cansado vocês. Essa aula foi uma aula bem introdutória sobre teologia para realmente desmistificar, né? Porque, pô, teologia é chato, a teologia não serve para nada. Ah, para que eu quero saber de teologia? Você vai estudar teologia, você vai esfriar, né? Você vai desviar. E aí nós vimos que não, que a teologia é fundamental para todos nós, que nós precisamos de teologia, que nós fazemos teologia todos os dias. Ou deveríamos, né, fazer teologia todos os dias, mesmo quando estamos fazendo o nosso devocional. Quando você está fazendo o seu devocional, você está fazendo teologia, porque você está refletindo sobre quem Deus é, sobre o ser de Deus, sobre a ação de Deus na humanidade, sobre os aspectos de Deus, sobre a sua vida como um cristão tem que ser. Quando eu falo sobre como a minha vida como um cristão tem que ser, eu estou fazendo teologia. Né? Ficou claro para vocês, pessoal? Algum ponto ficou difícil, algum ponto ficou escuro? Agora eu quero ouvir vocês, por favor, para a gente finalizar.